Então vamos lá, galera. Hoje a gente veio aqui conversar um pouco sobre locações para ensaios, né? A ideia é que a gente tente entender um pouco como que a gente precisa lidar com as locações, né? Não só como a gente vai achar essas locações e como a gente vai otimizar a nossa diária lá, né? Porque, como eu disse, não é barato, né? Quem aqui trabalha com ensaio sabe que às vezes o valor que você vai pagar na locação, às esse até maior ou igual ao valor que a gente está recebendo para fazer as fotos, mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito que a gente tem que entender esse momento da cliente, né, cara? Assim, decidir fazer um ensaio não é uma coisa que você decide toda hora, não é ir lá comprar uma camiseta. Então, cara, toda a atenção e todo o cuidado que você puder ter com relação a escolher um lugar legal, escolher um lugar diferente, eu acho que vale muito a pena, tá, galera? Assim, eu já fiz investimentos de pegar e alugar uma mansão, por exemplo, que eu faço muito aqui em São Paulo. Eu alugo mansão lá no Morumbi, tem algumas que eu já tenho contato, que eu trabalho, e, cara, fecha uma diária lá de 10 horas, sei lá. E aí, nessas 10 horas, eu tento vender, sei lá, 5, 6 ensaios para fazer nesse local, né? E aí, o que rola que é legal? Primeiro, pô, a gente otimiza. Se eu fosse pegar cada menina e cobrar delas 2 horas de locação, cara, elas iam pagar em média aí aqui em São Paulo R$ 200 cada uma para 2 horas, né? Se eu pego 5 meninas e alugo uma casa por 10 horas, eu já pego esse valor que seria R$ 1.000, eu fecho um pacote e consigo esse valor por 700, 600. Então, ao invés de cada menina ter que pagar R$ 200, cada uma paga 120, 130 pelas mesmas 2 horas, né? Isso ajuda muito, né? Pô, às vezes um desconto desse viabiliza o ensaio, né? Você consegue juntar todo mundo e cada um faz ali o rateio da locação e você vai. Eu já vi fotógrafo que não repassa esse rateio, né? Que fica com esse dinheiro para ele, mas enfim, né? Aí cada um faz o que quer. Mas, né? São estratégias, tá? Eu acho que muitas vezes viabilizar para nossa cliente um momento de parceria, né? Você conseguir achar um lugar tão legal por um preço bacana, pô, eu acho que fortalece, né, cara? Gustavo, queria falar um pouquinho com você, não sei se tem internet, se a internet não tá tão boa. Pô, você, esses dias falou, né, que ia lá numa locação pela primeira vez ali, fazer ensaio. Como é que foi isso daí, cara? Me conta um pouco aí como é que foi esse rolê. Então, aquela locação lá, o Eventual Studio lá, é uma locação que eu fiz as fotos de divulgação do lugar. E aí eu tinha umas horas de crédito lá com a dona do local e tal, e eu tava a fim de fazer umas fotos lá, acabei fazendo. E achei que foi bem legal, que nem você falou, uma locação é totalmente diferente do que você fazer uma foto, por exemplo, na sua casa. Nossa, cada coisa tá no seu devido lugar, bonitinho, certinho. Chega na hora da pós-produção, meu, você sofre muito menos, né? É muito, muito bom, acho que vale muito a pena. E não só isso, uma né, cara? experiência incrível. A única coisa que eu sempre reclamo de toda locação é que nunca dá tempo de fazer tudo, né? Ah, isso é fato, cara. Eu vou te falar, tem uma casa que eu alugo, já aluguei, sei lá, 10 vezes a casa. Bicho, até hoje eu não consegui fazer todos os quartos que tem. Por isso que eu digo que, assim, pô, às vezes um estúdio, pô, é demais fazer foto em estúdio. Você tem controle da luz, você tem, pô, né, você tem toda a possibilidade para treinar a tua técnica, né, cara, no estúdio. Porque não vai ter o sol que vai surgir, não vai ter uma nuvem que vai passar e vai estragar tudo, não vai ter, cara, nenhuma situação externa vai ter o vento que vai embaraçar o cabelo da menina. Exato, você tem controle. Então, pô, quando você tem controle, você aprende muito fazendo foto em estúdio. Mas, cara, eu tenho para mim uma parada que eu gosto do desafio. Eu gosto de chegar num lugar e ter problema para resolver, sabe qual é? Tipo, eu não gosto de chegar lá e falar, pô, vou fazer de novo aquela luz que eu já fiz, que eu sei, que eu jogo a luz daqui, e aí eu jogo a luz daqui, eu ponho o rebatedor aqui e pum, dá uma foto de revista. Cara, é lindo isso. Não tô falando que eu não gosto, muito pelo contrário. Mas, assim, eu vejo muito essa possibilidade, né, Gustavo, da gente criar, cara. Você vai chegar lá, igual, pô, o lugar que você foi. Tem umas lampadinhas, fazer umas fotos, chego lá, mudou tudo minhas ideias e acabou rolando de boa, muito legal.
Isso é incrível, né, cara? Porque você vira orgânico a coisa. Você chega no lugar e, pô, de repente, você chegou no lugar, viu um lustre. Cara, você já tem uma ideia de, vou usar esse lustre. Ou você chegou lá, viu que tá entrando o sol animal pela frestinha da porta. Você fala, cara, vamos correr agora para lá e vamos fazer a foto lá, porque agora é o momento de fazer lá, né? Então, assim, Sim, todo esse trabalho da gente realmente entender, né? Chegar no lugar e falar, cara, eu preciso me adaptar, né? Isso que é, na real, a primeira dica que eu dou aqui, né, cara? Quando a gente chega numa locação, o ideal, a primeira coisa que a gente faz, cara, anda na locação inteira e observa entradas de luz natural. É a primeira coisa que você faz, cara. Você vai olhar para o lugar e falar, cara, beleza, esse lugar é lindo, mas eu cheguei aqui 2 horas da tarde e o sol tá meio em cima e não tá entrando aquele sol na janela. Mas, cara, se você prestar atenção, pô, tem uma lógica, né, cara, de horário. O sol nasce de um lado, se põe no outro. Então, você já consegue, se tá agora, nessa hora, o sol tá aqui, você consegue prever aonde ele vai estar daqui a 2 horas, né? Então, pô, e tem aplicativos muito massa para isso também, né, cara? Tem uns aplicativos muito legais, até para o Carlos, que trabalha muito com foto de paisagem, cara. Você ter essa noção do movimento do sol em cima do lugar onde você está. Tem uns aplicativos que são ótimos para isso, cara. Agora me fugiu a cabeça o nome, mas é Sun Position, alguma coisa assim. Depois, quando eu pesquisar, eu coloco lá no nosso grupo para a galera ver. Mas, assim, com esse aplicativo, você consegue ter uma ideia de, pô, daqui a meia hora o sol vai estar onde, né? Então, pô, você chegou na casa, você viu que ainda não está uma entrada de luz, cara, tenta prever. O ideal é você tentar prever aonde que vai ser a primeira entrada de luz que vai ter, sendo, né, do seu espaço de tempo. E, ao mesmo tempo, cara, você, pô, deu uma primeira volta na casa, antes da sua cliente chegar, né? Você já conheceu, beleza, aqui. Quando a cliente chegar, leva ela para fazer a mesma coisa, porque é esse período dessa voltinha na locação que você já vai perguntar como é que foi, se ela veio de Uber, se como é que se demorou, já vai dar aquela quebra inicial daquele pro impacto gelo, que né? você já. Porque às vezes você chega no estúdio, cara, tua luz está pronta, aí a cliente chega lá assustada, você já vai, põe aí, aparece aí, cara, calma. Entendeu? Calma, tipo assim, eu acho que a locação possibilita isso. Vamos sentar, vamos bater um papo rapidinho. Cara, 10 minutos, bate um papo com ela, leva ela em todos os lugares da casa. Às vezes você teve uma percepção da casa, ela tem outra, né? E às vezes ela vai olhar para você e falar, cara, aquele cantinho ali, eu quero fazer a foto ali. Você fala, pô, mas aquele cantinho eu pensei em largar meus equipamentos lá, porque eu não imaginei que seria legal, mas se você quer, vamos lá. Então, assim, eu gosto de deixar aberto também para cliente, né? E uma outra dica que é a gente, pô, ter noção das regras da casa, né? Eu trabalho com ensaio sensual, cara, eu já fui em várias casas que me relataram, assim, diversos problemas da galera, cara. Tipo, não é porque eu aluguei a casa que eu vou pôr 5 pessoas peladas na piscina e cantando, e, enfim, né? Eu tenho que entender se existe uma regra na casa. Às vezes não pode fazer seminu na área externa. Então, assim, pô, não vacile de não saber as regras do lugar, cara. Isso é a primeira coisa. Você vai, alugou o estúdio, você alugou lá, né? Ligou para a mulher, fechei, vou tal dia. Cara, tem alguma restrição? Eu trabalho assim, tem algum problema? Pô, e, ao mesmo tempo, explicar para a tua cliente também. Eu já tive um caso de uma cliente que quis fazer um ensaio de 30 anos e, no final do ensaio, ela queria estourar champanhe e estourar aquelas paradinhas de confete, assim, né, cara? E faltava, cara, 15 minutos pra gente ir embora. Eu falei, cara, mas quem que vai limpar isso daqui, cara? Tá ligado? Tipo, legal, a foto vai ficar massa, mas assim, você vai estourar isso daqui. Eu tenho 15 minutos para estar lá na rua, com tudo pronto, do jeito que eu entrei, entendeu? Então, assim, às vezes a cliente acha, mas o pessoal da casa limpa. E não, bicho, o pessoal da casa não limpa, entendeu? Você alugou o lugar, você tem que ter um mínimo, né, cara, de respeito, né, cara, entender essas regrinhas, né? Tipo, de o que você pode e o que não pode, tá? Mas vamos lá, dando continuidade aqui. Fala, desculpa, pode falar. Amanhã, vou fazer um ensaio lá na Paulista, Que de legal. 15 anos. Uma colega minha, né? Fazer assim, para poder montar o portfólio mesmo. Uhum. Aí, qual horário você indicaria melhor para mim fazer?
Então, é isso que você tem que pensar. Vamos supor, o que vocês querem, entendeu? Vocês querem uma coisa meio pôr do sol, meio... Esses dias aqui em São Paulo tá frio e a gente tem, né, um céu meio instável, assim. Tipo, quando você trabalha, isso que eu ia falar. No final, eu ia partir para a parte de locação externas, né? Que o Carlos, enfim, tinha pedido para a gente falar um pouco disso também. Mas eu deixo para falar um pouco disso no final, tá, Natália? Essa questão da gente ter essa avaliação de quando a gente está na externa, tá? Aqui, no começo, eu queria falar só um pouquinho mais do começo mesmo aqui, tá? De quando a gente está na locação. Quando a gente está na locação, vamos supor, vou te dar um exemplo. Você já conhece o lugar, né? Você já foi lá uma vez. Cara, você tem que ter um mapa na tua cabeça das cores do lugar. Você sabe, igual, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma locação que eu vou sempre, que é uma mansão no Morumbi, que não era um lugar de locação para fotógrafo, e eu conheci o lugar, ofereci para a dona do lugar começar a divulgar, e, cara, bombou. Hoje é uma locação que muitos fotógrafos vão lá, né, que é a Charme Manson, uma locação aqui no Jardim Guedala. O que acontece ali, cara? A gente tem ali várias situações. Tá? É uma mansão mesmo, assim, tem 4 quartos, tem uma sala imensa, tem uma piscina, tem uma cozinha que é toda branca, que é linda. Então, assim, quando eu vou fechar um ensaio com uma pessoa lá, eu sei que tem um quarto que tem um pôster, que é um quadro, que é meio azul, eu sei que tem um outro quadro, o outro quarto que a decoração é toda meio vermelha, e eu sei que a cozinha é toda branca. Então, cara, o que eu posso aproveitar essas informações? Cara, eu vou pedir roupas. Eu vou pedir que ela leve roupas que vão combinar com esse lugar. Então, assim, pô, você tem uma locação que tem aquela, sei lá, o quarto vermelho, por exemplo. Cara, pede para ela levar uma roupa verde. Você vai ver que vai quebrar com a cor e o verde vai chamar atenção pra caramba. Tá? Sabe? Tipo, pensa no lance das cores, né? Isso, pô, é o que eu mais vejo a galera vacilar na hora de ajudar a cliente a escolher uma roupa, né? Você fala assim, pô, que roupa que eu uso? O que eu vou usar? Tipo, cara, em que lugar que a gente vai estar, né? O que é o lugar? Tipo, pô, tem uma piscina. Pô, que tal fazer um look, então, meio piscina, biquíni, shorts? Ou você sabe que a cozinha é toda branca. Cara, você não vai pedir para ela ir com uma lingerie branca, que senão ela vai sumir no meio da cozinha. Então, você já sabe que ali na cozinha funciona roupas de tal cor, né? Isso, assim, você conseguir associar o conhecimento prévio que você tem da locação com o figurino, por exemplo, é incrível, cara. Você vai chegar num resultado muito legal, né? Já sabendo que cor que você pode indicar, né? E ao mesmo tempo a gente tem um pouco esse lance mesmo de, cara, se a gente deixa na mão da cliente essa liberdade total de escolha, cara, pode dar ruim, entendeu? Pode dar ruim. Então, assim, eu acho que vale a gente ter uma participação nisso, vale a gente chegar e falar, cara, eu quero roupa, você pode levar preto e branco, que é o padrão, mas eu acho legal ter uma cor, eu acho legal ter tipo, alguma coisa mais coberta. Eu vou te dar um exemplo, para mim, principalmente, que acontece muito. Eu faço ensaio sensual e, cara, eu gostaria muito de ter umas fotos com ela de roupa ainda, porque às vezes eu quero postar umas fotos e eu não posso postar, porque ela está de lingerie, a só de lingerie ela não quer que poste, ou, enfim, por algum... Então, eu tenho preferido sempre pedir, vamos começar com uma roupa, que já é aquela quebra do gelo, faz toda parte ainda desse contexto, da quebra de gelo, e ao mesmo tempo, cara, você arranca um monte de foto legal ali para você poder postar as fotos com... né, enfim, sem você ter esse tipo de problema, de a cliente está incomodada, ou enfim, né? Falar de roupa, Ivan, uma coisa que eu gosto de fazer com o pessoal, eu falo para ela, na hora que você for montar sua malinha, tira uma foto para mim, vamos escolher junto, vamos fazer tudo junto, que aí que um ajuda o outro, né? Você sabe, teoricamente, mais de moda do que eu fui menina, mas eu conheço o lugar e tal, né? E aí, nisso tem rolado muito bem. Não, isso ajuda muito, cara, você ter essa prévia, né? E principalmente isso, você já definindo o lugar e já tendo uma conversa com ela das prévias do que pode acontecer, cara, assim, é chegar lá e executar, né? Acho que o grande lance, a galera
peca muito de não se preparar na pré-produção, cara. Isso é incrível. A galera acha que é chegar lá só e representar lá na hora, entendeu? Muitas vezes dá certo isso, entendeu? Você chega lá na hora e representa, realmente. Mas, cara, você faz uma pré-produção mais organizada, você faz uma pré-produção que, cara, você tira um briefing direito da sua cliente. Às vezes é isso também. Às vezes, você faz um ensaio sensual, mas a menina não quer um ensaio sensual, ela quer um ensaio casual. E aí, de repente, você fechou o ensaio com a menina e vocês não conversaram direito sobre isso. Você não sabe se ela quer fazer realmente sensual. Aí você chega lá na hora, enfim, né, pode ter problema com isso. Então, assim, a pré-produção é essencial, tá, né, nesse tipo de trabalho, principalmente quando a gente vai ter pouco tempo, né, cara? É triste você alugar tão importante quanto após, né? Tão importante quanto após. Perfeito, Gustavo, é isso. Por quê? Porque se a gente acertar melhor aqui na pré, é menos trampo que você tem lá. Pô, eu tenho curso de edição, né? Aí eu coloco lá, pô, é muito fácil trocar a cor da roupa da pessoa. Sim, é fácil. Você vai lá, faz o procedimento, você troca a cor. Mas, cara, se a roupa já vem na cor, pô, você não tem que fazer isso. Trabalha menos, né? Não trabalha menos, entendeu? Então, assim, lógico que, às vezes, pô, calhou de chegar lá na hora, a mina tá com cachecol, que não tem nada a ver, você fala, tá bom, isso daí depois eu vejo, né? Tipo assim, ela quer muito usar, e beleza. Mas, assim, eu acho que se a gente não ter essa atenção mínima, né, cara, enfim, ficar atento com esse tipo de coisa, a gente pode chegar e ter problema, né, cara? E, ao mesmo tempo, é isso. Vou te dar, agora aqui já falando um pouco com o Carlos, né, Carlos, de foto de paisagem, de foto de lugar, e já aproveito o gancho da Natália aqui, do horário, do lugar, né? Porque, pô, vou te dar um exemplo. Você fala, pô, Paulista, né? Beleza, ali a gente tem várias situações, né? Ali na Avenida Paulista, por exemplo, um lugar externo. Cara, se você, pô, lembra que eu te expliquei o negócio de você ter a lente e trabalhar com ela no ponto que você vai conseguir aquele desfoque no fundo, né? A Avenida Paulista tem muita luz. Se você chegar lá e fazer uma foto com aquele fundo desfocado, vai ficar lindo, porque aquele fundo desfocado vai virar aquele buquê, né, que a galera fala, que são aquelas bolinhas desfocadas, né? E, ao mesmo tempo, você tem lá prédios, pô, incríveis, que se você saber trabalhar com uma profundidade de campo legal, você consegue ter o foco aqui na sua modelo e ter um elemento geométrico ali, super visível, super presente na tua foto, que vai chamar muita atenção, né? Então, assim, é difícil te falar o melhor horário para ir lá, entendeu? Tipo assim, de qualquer forma, eu já te falo, cuidado com o teu equipamento, que a Avenida Paulista aqui não é, tipo, né? Assim, eu tomo muito cuidado quando eu saio para fazer foto na rua, tá? Porque nossas câmeras chamam muita atenção. Pode fazer levar alguém junto, né? Já dá um mini vídeo. É isso que eu ia aconselhar. Acho que eu vou chamar meu irmão para ir, então. Não vá sozinha, tá? Ainda mais você e uma menina, 2 meninas fazendo foto. Pô, tem pelo menos alguém junto ali. Lógico, ninguém vai chegar e se intrometer na frente do ladrão se o cara vier te roubar, não é isso? Não é que você vai ter um segurança. Mas o fato de você ter alguém junto em diárias que você vai para externa é muito importante. Então, assim, quando você pensa em locação, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz, no começo do ano passado, eu fiz um curta-metragem. Eu produzi um curta-metragem de um cara da Alemanha, que eu conheço há muitos anos e tudo mais. O cara veio para o Brasil e o cara, pô, já está morando na Alemanha há 10 anos, né? Aí ele, pô, quero filmar lá na Praça das Bandeiras, no sábado, às 8 horas da manhã, né? Um equipamento de cinema, né? Nem a nossa camerinha fotográfica, eram câmeras de cinema, né? Aí eu falei, tá bom, mas e quantas seguranças que a gente vai ter, né? Aí ele ainda comentou, não precisa de nenhum, tá? Eu falei, não, assim, vamos, pelo menos vou levar, Brasil, né? Segurança. Assim, o cara tá na Alemanha, vivendo 8 anos lá, ele tá achando que, pô, aqui, cara, você tá no meio do centro, com uma câmera que custa 200 mil reais, entendeu? Então, assim, não é legal a externa, é lindo, mas, assim, tome os cuidados, tá? Tome cuidado, principalmente, assim, Carlos, você tá lá sozinho, fazendo uma paisagem, lógico, Carlos mora aí no Paraíso, né, Carlos? Então,
você deve ter bem menos problemas com relação a isso, né? Não, mas mesmo assim. Eu acho que a dica que eu posso... E tem uma coisa. Carlos. Ele está comparando, ele queria fazer essa filmagem na externa, né? Mas aí ele tem que prestar atenção que uma coisa é gravação feita com uma produção e outra é uma gravação só você e a pessoa. Sim. Ele não está se lembrando da quantidade de gente que tem atrás, a quantidade de segurança, a quantidade de apoio. Não, total. Você ia falar alguma coisa, Gustavo? Diga lá. Eu ia falar para ela que ela falou da Paulista lá, que, assim, você falou, não tem muito horário, mas eu tenho um horário que eu não indico, que é o horário do meio-dia, né? Por conta da luz. Eu acho que, tipo, antes da meio-dia até umas 10h30, 11 horas é legal, e depois das 2 também já começa a rolar legal. Depois das 2, né? Eu acho que essa dica vale para tudo, né, Gustavo? Assim, todas as locações. Assim, o horário do meio-dia... Eu vou só contar uma historinha rapidinha aqui. Uma vez eu fui fazer um ensaio no Parque da Luz. Né? Na verdade, eu fui fazer na estação, aí na frente tem um parque, a gente falou, vamos dar um pulo lá. Era meio-dia, em ponto. E, assim, aquela luz, aquele sol escaldante na cabeça, eu falei, puta, como é que eu vou fazer uma foto agora? Aí achei uma sombrinha lá e fiz uma das fotos mais lindas que eu tenho até hoje. Então, assim, se você tá nesse horário, é sombra, né? Procurar se resguardar da sombra, que aí flui bem. Não é uma regra falar, não pode fotografar meio-dia. Pode, mas tem seus prejuízos, né? Às vezes você tá com flash para compensar, ou você tem um rebatedor para poder modificar um pouco a luz, né? Enfim, a gente tem recursos, né? A gente tem alguns recursos legais para a gente poder... Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está lidando com um modelo, realmente essa luz do meio-dia, a luz que vem muito de cima para baixo, ela não é uma luz legal para muita ensaio. Sombra, né? Muita sombra, não. vai dar... E a luz do meio-dia tem um problema. Ela vai gerar uma sombra que, dependendo do local, vai ser difícil até você se posicionar. Sim. Que pode gerar aquela sombra que não vai completar a imagem. Ela pode até gerar uma poluição na foto. Sim. Não vai ter como você tirar, ela vai ficar bem no meio. Exato. O que acontece muito assim, né, da gente entender um pouco luz e sombra, né, que é isso, a gente, quanto a luz, ela vai, a nossa sobrancelha vai dar aquela luz, aquela sombrona de olho, e ao mesmo tempo é isso, muitas vezes a galera usa muito a luz do sol como luz principal, né, e quer sempre virar modelo para a luz do sol, né. Numa externa, se você tem um flash, você tem, a possibilidade de ter opções com relação a isso. Eu vou te dar um exemplo. Você está com a luz do sol direto na cara dela, né? A gente tem mais 10 minutos aqui antes de acabar o Zoom, e aí depois a gente vai lá para o YouTube, e aí lá no YouTube a gente, enfim, eu vou tocar, tá? Mas só para a gente finalizar aqui. Eu ainda estou pobre, no começo eu ainda não fiz aqui a assinatura do Zoom, mas em breve, se esse projeto crescer um pouco, eu quero aumentar a nossa possibilidade de conversa aqui no Zoom. Mas vamos lá. Se você tem um flash, por exemplo, para trabalhar junto com o sol, né? Você pode usar o sol como sua luz principal e usar o flash como uma luz de recorte, ou usar o flash para dar sol. Você pega um lado que está o sol, você vai preencher o outro com flash. Eu, particularmente, cara, eu gosto muito de fazer, às vezes, o contrário, né? Por quê? Primeiro, a luz do sol é uma luz contínua, né? Aquela luz constante, e você virar modelo para o sol, cara, a tendência é ela dar aquela quebradinha de olho, fechar um pouquinho o olho e franzir um pouquinho a testa, tá? Então, o flash já não. O flash, ela vai ficar olhando para você, ela vai se incomodar com o flash depois que registrar na câmera. Então, dificilmente, se você conseguir trabalhar a luz do sol de contra, cara, a luz do sol é a melhor luz, que dá aquele dourado no cabelo, que dá aquele recorte todo atrás, né, na silhueta das pessoas, e a gente consegue, com o nosso flash, preparar essa luz frontal, tá? Muitas vezes você vai precisar aí de um filtrinho para igualar, né, a luz do flash
com a luz do sol. A luz do sol vai estar sempre um pouco mais amarela do que a luz do flash, mas, cara, com filtrinho fácil você consegue dar uma regulada nisso. E tem essas possibilidades de usar a luz do sol de frente, você pode usar a luz do sol de lado, né, com aquela luz que fique marcando bem, que dê bem a sombra, né, que também é legal. Muitas vezes as pessoas querem fugir da sombra. Ah, mas deu sombra. Eu não gostei da foto que ficou com sombra. Cara, a sombra é o que dá volume em todas as fotos. Se você tira as sombras, você fica com uma foto flat, você não tem volume, né? Então, assim, não fique tão nessa pira de não posso ter sombras, tá? Eu, por um tempo, entrei nessa pira e realmente não foi legal, tá? Então, acredito muito nisso, que a gente pode, com o sol, Natália, se você quiser escolher um horário de dia, pensa um pouco nisso, tá? Às vezes, você pode posicionar a tua modelo de costas para o sol. Você vai ter uma expressão e aí usa o teu flash frontal ou o teu flash diagonal. Você ainda não está com rádio flash, né? Eu não tenho flash. Só tem o da máquina mesmo, aquele pequenininho, né? Vou comprar ainda. Vale, porque depois você pode ter essa possibilidade que é legal, entendeu? O flash pop-up, assim, ele também daria certo, mas ele é um flash de frente que, enfim, não traz resultados tão legais assim, tá? Mas, enfim, experimente, tá? Experimente usar a luz do sol a favor e contra. E pensando aqui no caso do Daniel, que faz muito mais a paisagem, né, Daniel? Você não tem tanto a modelo, cara. Pô, eu vou te falar que, assim, por muito tempo eu fiz bastante foto de paisagem, né, cara? Eu tinha uma Pentax de negativa, tenho até hoje, né? Uma Pentax de negativo, e toda viagem que eu faço, eu compro um rolinho de negativo e fiz muita foto aí. E eu sempre curtia muito, cara, foto de paisagem, mas não era uma coisa que eu... Era uma coisa mais espontânea, assim, saca? Tipo, eu tava num lugar com a câmera e eu ia lá e fazia. Eu vejo que você faz a sua empreitada, né, cara? Você pega a tua câmera e você vai atrás disso, né? Não, eu costumo fazer assim. Na maioria das vezes eu tô na praia, né? Aí o que eu faço? Eu sempre presto atenção aonde o sol está marcando. Se ele está marcando para o lado pro lado do mar ou para o lado da cidade, a estrada, onde for. E ali eu posso aproveitar. Se eu tiver com alguém ou se eu quiser pegar algum efeito, eu escolho. Vai depender muito da luz local. Sim, sim. E aí, cara, uma coisa que vale, assim, tem a galera que faz realmente saídas E uma fotográficas. coisa, Ivan, rapidinho. Diga. E antes de você registrar, você tem que enxergar a foto. Sim. Antes de você colocar a câmera para fazer, você tem que ver não só um local. Você foca um local, mas dali você consegue perceber várias fotos que você pode tirar. Sem dúvida, cara, Interessante. sem dúvida. Você realmente se antecipar, né? Sim, Olhar e enxergar a foto antes de ter a foto, né, cara? isso. Cara, assim, você, né, tem aí muitas possibilidades, né, cara? Você pode trabalhar muito com reflexos, né, do sol Isso. na água. Às vezes você tem também essa coisa de silhuetas, né, cara? De você virar, você tem, sei lá, a cidade e o pôr do sol no fundo. Você pode deixar a cidade só Sim, silhuetas. aquela foto que eu postei, que foi um Sim. lagomar aqui na praia, Uhum. ela foi quase um pôr do sol. Eu Sim. aproveitei a queda do sol, que ele faz o reflexo na água. Uhum. Aí ali sim, eu ajustei. Não foi nem com câmera, Ivan. Eu ainda estava com o celular. Você fez ali com o Eu celular, acertei. O quê? ficou bonito, gostei daquela foto, cara. Achei que você Eu fiz o efeito pegou um reflexo e legal, colocou, né? Tem o som em cima, o som no reflexo. Bem isso. legal.
E, pô, agradeço, cara, vocês que vieram aí. É um projetinho que está começando. Eu pretendo toda quarta-feira a gente estar aqui. Quem quiser, vem aí falar. Se ninguém vier também, eu vou ficar falando sozinho aqui. Mas. Eu marco presença. Não, é Eu isso aí. também. Vocês estão sempre aí. É o horário programado já. É isso. E aí, cara, vamos tentar evoluir um pouco melhor essa nossa logística aqui para vocês interagirem mais. Galera, é isso. Pô, agradeço demais aí. Vamos ficando por aqui. Lembrando aí que toda quarta-feira vamos ter aqui um papo, né? Às vezes no primeiro teste que a gente fez foi muito bacana. Os alunos mandaram fotos, a gente ficou ali conversando sobre as fotos. Eu gosto quando os alunos participam, tá? Que acho que a ideia aqui é justamente a gente trocar uma ideia e não uma aula exatamente. Mas já que eu tô, enfim, me predispondo a vir aqui e organizar isso, no final de cada conversa dessa vai ter sempre aqui um conteúdo, alguma coisa, ou do meu curso de edição, ou do meu curso de direção. E já deixando claro aqui que é isso, galera. Eu vendo cursos, né? Então, no final desses rolês, eu vou estar sempre aqui tentando te vender alguma coisa minha. E, pô, não tô te roubando, eu tô te entregando um conhecimento muito massa, né, cara? Em troca do valor que você vai pagar. Então fica aqui o convite para conhecer os cursos que eu tenho, entra lá, tenho certeza aí, vocês viram aí a galera que já fez, e aqui eu tenho alguns alunos, Natália, enfim, o Erbson, tem a galera que está ali já devorando o curso, já assistiram tudo, e muito legal poder vir aqui e ter vocês aqui junto comigo. Fechou? Então, até a próxima quarta. Eu dificilmente não vai ter, só se realmente pintar um trampo aqui grande para mim e eu ter que estar fora, mas a ideia é a gente tentar manter aqui esse padrãozinho toda quarta. Fechou? Valeu, galera. Boa noite para todo mundo aí. Contem comigo aí, vamos falando. Deixem ali nos comentários também o que você achou da aula e sugiram temas, tá? Quem vai assistir esse vídeo aqui depois, sugira algum tema aí para a gente poder, nas próximas aulas, estar aqui conversando e debatendo. Fechou? Valeu, galera. Boa noite.